Olá pessoal, chegamos ao verso 19 aqui do capítulo 3. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, por favor, coloque aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você. E eu espero que você esteja apreciando o estudo e que a gente continue aqui em frente até o final desse texto. Tasmadasakta satatam karyam karma samacharam asakto hyacharam karma paramapnoti purusha. Então Krishna está falando para Arjuna, está fazendo um fechamento sobre aquilo que foi falado. Ele usa a palavra tasmat. Tasmat quer dizer então, por isso, portanto. Né? Portanto o quê? Tudo aquilo que foi falado anteriormente. Aquela pessoa que pode se sentir satisfeita em si mesma, aquela pessoa que está situada nela mesma, aquela pessoa que está contente com a própria natureza, aquela pessoa que consegue estar satisfeita em si mesma mediante o entendimento da sua própria identidade. Aí então essa pessoa se situa, ela faz a ação que tem que ser feita, apesar de não haver um motivo psicológico para que essa ação seja feita, apesar de fazer a ação sem necessariamente o fruto daquela ação simbolizar um meio de acréscimo para a minha felicidade. Por quê? Porque a própria felicidade já está situada em mim. A própria felicidade é o meu ser. Então, Krishna diz para Arjuna, por isso, faça a ação que tem que ser feita. Karyam karma samachara. Mas fazer a ação que tem que ser feita de um modo bem específico. Asakta, que quer dizer desapegado. Faça a ação que tem que ser feita desapegado dos frutos dessa ação. Não faça do fruto da ação um local onde reside a felicidade, porque a felicidade não é um objeto, a felicidade não é um atributo do objeto, a felicidade não é um lugar, a felicidade não está dentro do tempo, a felicidade não estava no passado e nem vai vir no futuro, a felicidade só existe no momento presente porque a consciência existe no momento presente. Então a felicidade faz parte da consciência, faz parte do Atman, faz parte da alma. Então não existe a necessidade de fazer uma ação em nome de um objeto que possa simbolizar um meio de acréscimo para a sua felicidade. Porque a felicidade não é como Lego, que você vai montando e faz uma felicidade grandona. A felicidade ela já é pura, porque o próprio ser também é pleno. Quando a gente fala de apego, o apego ele surge da ideia de eu incompleto. Eu me vejo como o corpo, eu me vejo como a mente, ainda que inconscientemente, e todos esses objetos, tanto o objeto corpo quanto o objeto mente, eles são incompletos. Eles dependem dos objetos para se sentir bem. O corpo depende da alimentação, a mente depende do pensamento, a mente depende de emoções e sentimentos. Então, todos esses objetos dependem das suas funções para existir. Por exemplo, o corpo, ele nasce, ele envelhece, ele adoece, ele morre, então ele depende de uma série de outros elementos que estão dentro do universo para poder ser mantido, para poder ter a sua extensão de vida ampliada. Então toda vez que o eu está situado no corpo, você vai se apegar às coisas que estão ligadas ao corpo. É muito natural. Então o apego, ele sempre vai surgir da ideia do eu incompleto. É quando uma coisa externa a mim representa um meio de me trazer satisfação e felicidade. Isso causa o apego. Então, o desapego é justamente você entender que aquele objeto não vai me trazer aquilo que eu queria. Existem 3 tipos de desapego no mundo. Mas o desapego que Krishna está falando é um específico. Sobre os 3 tipos de desapego, a gente pode dizer que uma pessoa se desapega de alguma coisa porque aquela coisa ou aquela pessoa traz uma certa angústia e sofrimento para ela. A pessoa pode desapegar do mundo porque o mundo significa para ela uma fonte de angústia.
Então eu desapego. Uma pessoa pode significar para mim uma fonte de sofrimento. Por exemplo, uma pessoa casa com a outra e durante ali o período do relacionamento as coisas mudam e aquilo que era amor agora virou raiva, virou ciúmes, virou inveja, virou uma série de outras coisas, de sentimentos negativos, então que começa a te fazer mal, então você naturalmente você desapega daquela pessoa, você diz, aquela pessoa que eu queria perto de mim, agora eu quero longe de mim, porque antes ela me fazia bem, agora ela me faz mal. Então eu desapego de alguma coisa, de alguma pessoa, porque aquela pessoa agora se torna fonte de angústia para mim. Existe também um outro tipo de desapego, que é quando você desapega de uma coisa em nome de outra maior. Vamos dar um exemplo. Você abre mão do seu final de semana para poder estudar para um concurso. Você então se afasta do final de semana, se desapega do final de semana porque existe um outro objeto, existe uma outra situação de maior valor que faz com que você direcione seu esforço para aquilo. Um outro exemplo aqui dentro da cultura védica, as pessoas desapegavam aqui desses mundos intermediários, faziam rituais em nome dos mundos celestiais. Então, em nome dos mundos celestiais, eu desapego desse mundo aqui. Krishna não está falando nem do primeiro apego, nem do segundo apego descrito. O que ele está falando é de um apego muito específico, que vem pelo conhecimento. Ele vem devido ao entendimento das coisas como são. Se eu me conheço e me reconheço como aquele que já é completo, aquele que já é pleno, aquele que já é a felicidade, aquele que tem a felicidade como a própria essência, naturalmente eu me desapego de todos os objetos. Então eu desapego das coisas pelo entendimento da natureza das coisas. Então esse entendimento é que gera o desapego. O desapego nunca é uma decisão direta. Ninguém nunca vai chegar para você e dizer você tem que se desapegar disso. Você não pode, você não tem como decidir se desapegar de alguma coisa. Você tem que ter um meio gerador do desapego, porque o desapego não é uma decisão. O desapego é uma consequência, é um produto, é um resultado de um entendimento. Eu entendo que aquela coisa, que aquela pessoa, que os objetos desse mundo não vão me trazer essencialmente aquilo que eu estou buscando. Então, naturalmente, eu desapego de todos esses objetos. Desapego também não significa você jogar tudo por fora, abandonar tudo. Desapego significa que você usa cada objeto, cada recurso, que você aproveita cada situação com maturidade, com objetividade, sem jogar naquela situação e naquele objeto uma impressão de acréscimo, você não empodera mais o objeto como algo que é possuidor da felicidade, porque você reconhece que isso já existe em você mesmo. Então, os objetos têm sua utilidade. Aqui um exemplo é a câmera que a gente está usando para filmar esse vídeo. Ela tem o seu valor, tem a sua utilidade. Então você faz um uso consciente do objeto. Não necessariamente o objeto signifique para você algo que, pela presença ou ausência, te faz você se sentir confortável ou desconfortável. Você é confortável em todas as situações, na presença ou na ausência dos objetos. Então a palavra desapego, ela está focada nisso. Aqui dentro do contexto da Gita, ela está focada nisso. Eu não estou desapegando porque eu sofri com aquilo. Eu não estou desapegando porque eu quero uma coisa melhor. Eu estou desapegando porque eu conheci a mim mesmo. Então Krishna diz: Tasmat asakta satatam karyam karma samachara. Portanto, satatam asakta, sempre desapegado, sempre tendo uma visão objetiva das coisas, sempre sabendo que os objetos, as pessoas, as situações, elas vêm para a sua vida, elas saem da sua vida a todo momento. Não adianta você pedir para esperar, as coisas vão acontecer sem qualquer consulta sobre a sua vontade. Então, você tem que aprender a apreciar o fluxo cósmico das coisas que vêm e das coisas que vão. Então, Krishna diz, Tasmada Sakta Satatam, portanto, sempre desapegado, Samachara Karma. Faça a ação que é Karyam, a ação que tem que ser feita. Então, a partir de agora,
todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades, elas vão ter ali a sua ação, elas vão ter ali a sua participação. Elas têm que ser cumpridas. É aquilo que o universo está cobrando de você. Aquilo que você nasceu numa família, você tem o seu emprego, você tem uma natureza, todas essas coisas implicam em responsabilidades. Você vê lá o Homem-Aranha lá no filme, desenvolveu todos aqueles poderes, o tio dele chega para ele e fala grandes poderes, grandes responsabilidades. Então nós temos poderes, o poder de agir, o poder de pensar, o poder de desejar, e essas coisas têm que ser utilizadas com responsabilidade, com objetividade, com reflexão sobre a natureza das coisas. Então, faça a ação que tem que ser feita, né? Porque essa ação que tem que ser feita é que vai garantir para você, nesse mundo, um bem-estar, que vai garantir para você uma proteção. Porque quando você lê a palavra Karyan ali você pode entender como Dharma. Dharma é aquilo que eu tenho que fazer. Dharma é a natureza que eu tenho. Então, se eu não sigo o Dharma então se volta contra mim. O universo se volta contra mim. De que maneira? Ele me dá justamente aquilo que eu dei. Ele me retribui com aquilo que eu dei. Então, faça a ação que tem que ser feita. Mas essa ação que tem que ser feita, ela vai ser feita de que forma? Ela vai ser feita de uma maneira desapegada, sabendo que você tem autonomia quanto à ação. Eu tenho a capacidade de escolher fazer a ação, mas eu não tenho autonomia, eu não tenho capacidade de escolha quanto ao elemento gerador dessa ação, quanto ao fruto dessa ação. Porque são inúmeras variáveis que vão impactar no resultado daquela minha ação. Então, sabendo disso, eu faço a ação. Eu faço a ação de uma forma devotada, de uma forma que reconhece esse poder, essa ordem por detrás de todas as coisas. Eu faço a ação como uma homenagem. A ação, ela é a expressão do conhecimento de mim mesmo. A ação, ela pode ser uma expressão tanto do conhecimento quanto da ignorância. Aqui nesse caso, a ação, ela parte do princípio de que eu entendo a minha própria natureza. Entendendo a minha própria natureza, eu não tenho, eu não atribuo, eu não empodero o objeto da ação com algum atributo, com alguma característica que vai me trazer suficiência, porque ela já existe em mim. Então, faça a ação que tem que ser feita de uma forma desapegada. Asakto hyacharam karma, pois fazendo a ação desapegado, fazendo a ação de uma forma desapegada, paramapnoti purusha. Uma pessoa alcança o objetivo mais alto, ela alcança a transcendência. O objetivo da Bhagavad Gita o objetivo último da Bhagavad Gita não é fazer você ser desapegado do mundo. A questão é que o desapego é um meio pelo qual, o desapego é um meio que se faz necessário para a sua mente ter objetividade com relação àquilo que o ensinamento vai mostrar para você. Uma mente que está apegada aos objetos, ela não tem foco. Ela não consegue ter um foco deliberado. Ela vai ter um foco sobre aquilo que ela considera valor, prazer. E você não tem nenhum controle sobre isso. A sua mente naturalmente é direcionada para essas coisas e você não exerce nenhum poder sobre ela. Ela é que exerce um poder sobre você. Então, o exercício do desapego em função do esclarecimento, o desapego que vem através do conhecimento, ele vai garantir, ele vai promover na sua mente um estado de tranquilidade. Um estado de tranquilidade que vai permitir que você tenha foco, que vai permitir que você tenha capacidade reflexiva contínua sobre o ensinamento. Ninguém vai dizer que você não tem capacidade de raciocínio, óbvio que você tem. Mas será que você tem uma capacidade de raciocínio, de reflexão contínua sobre um ponto que você deliberadamente escolheu? Por exemplo, você fala, eu quero entender esse assunto. E aí, quanto tempo você consegue se manter naquele assunto, refletindo, pensando, se aprofundando nele, sem com que a sua mente te arraste para vários lugares? Sem fazer com que você perca a produtividade. Então,
O desapego ele não é um objetivo último, mas ele é uma meta, ele é um objetivo intermediário que vai possibilitar você, vai capacitar a sua mente a entender o ensinamento. Então, Krishna, por isso Krishna diz, fazendo a ação desapegado, uma pessoa alcança o mais alto, alcança o objetivo mais alto, alcança a transcendência, que a mente dela tem a capacidade de refletir sobre o assunto.